Olá, bom dia a todos. O tema do nosso projeto é Sistema Cardiovascular e será apresentado através de uma sala de aula interativa com links clicados. Esta sala foi desenvolvida pelas participantes Ellen Frossardi, Gabriela Ferreira, Ingrid Michele, Kathleen Santos e Karen Alexia, estudantes do terceiro período do curso de enfermagem na Uniswan, feito com a supervisão da professora Cleide Goncalo Rufino. Nós começaremos a nossa apresentação falando sobre a anatomia do coração. Agora nós vamos falar sobre a anatomia do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular funciona como uma espécie de bomba que faz com que o sangue seja impulsionado para percorrer todo o nosso corpo. As artérias são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração ao corpo. As veias fazem o sangue voltar de volta ao coração. Nosso coração possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Agora será apresentado a fisiologia do coração. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona o sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares e nos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou do seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Por fim, apresentaremos a bioquímica e a biofísica do sistema cardiovascular. Essa troca ocorre nos alvéolos pulmonares, que são cobertos por uma rede de capilares. O gás carbônico, que se encontra em grande concentração no sangue dos capilares, difunde-se para o ar alveolar. Já o gás oxigênio presente no ar difunde-se para o interior dos capilares, ocorrendo então a hematose. O gás oxigênio que entra no sangue penetra nas hemácias, combinando-se com a hemoglobina. Grande parte do gás oxigênio é transformado em gás carbônico, que se difunde das células para os capilares. Ele, então, é levado pelo sangue até os pulmões, onde se dirige para o interior dos alvéolos, que tem uma parede bem permeável para os gases, fazendo com que o sangue que vem rico em CO2 fique rico em oxigênio, pois é uma troca natural, chamada de difusão, onde o oxigênio passa para o sangue, ocorrendo a oxigenação. De ação. O potencial de ação ocorre devido a alterações na membrana das células cardíacas relacionado à entrada e saída de correntes iônicas. Nesse movimento, ocasiona a mudança de polaridade, levando à despolarização celular. Os principais íons envolvidos nesse processo são o sódio, o potássio e o cálcio.
e existem dois tipos de potencial de ação de acordo com o tipo celular: potencial de ação de resposta rápida e potencial de ação de resposta lenta. Potencial de ação de resposta rápida é o potencial encontrado nos miócitos contráteis e fibras de Purkinje. É dividido em 5 fases. A fase 0, despolarização rápida. Após a célula ser estimulada, os canais de sódio são abertos com grande influxo de sódio para dentro. A fase 1, repolarização rápida inicial. Nessa fase, ocorre a inativação dos canais de sódio com aberturas dos canais de potássio. A fase 2, platô. Fase marcada pelo equilíbrio, com a entrada de cálcio na célula e saída de potássio. A fase 3, repolarização rápida. Essa fase é marcada pelo fechamento dos canais de cálcio e permanência da saída das células de íons de potássio. E a fase 4, fase de repouso. Apesar do nome dessa fase ser repouso, ocorre trocas de 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro das células às custas de gasto de energia, ATP, através da bomba de sódio-potássio. E o potencial de ação de resposta lenta, que é o potencial encontrado nas células que têm propriedades de automatismo e função de marca-passo, como nó sinusal e nó atrioventricular. Tem a fase 4, que é a despolarização espontânea. Essa é a fase que determina a propriedade do automatismo. Tem a fase 0, despolarização ascendente. Essa é a fase pela entrada de cálcio na célula. As correntes de sódio estão inativas nessa fase. E a fase 3, que é a repolarização, que é uma fase marcada pelo aumento da conduta de potássio com a saída da célula. O pH do sangue varia em uma faixa bem estreita de 7,35 e 7,45. Em um quadro de acidose, o pH do sangue atinge valores entre 6,85 e 7,35. É provocada por um excesso de produção de ácido que se acumula no sangue ou por uma perda excessiva de bicarbonato, onde temos uma acidose metabólica. Também por um acúmulo de dióxido de carbono decorrente da função pulmonar insuficiente ou da interrupção da respiração, tendo uma acidose respiratória. Já em um caso de alcalose, o pH do sangue torna-se alcalino, atingindo valores entre 7,45 e 7,95. A alcalose é uma excessiva alcalinidade sanguínea, provocada por um excesso de bicarbonato no sangue ou pela perda de ácido, tendo uma alcalose metabólica. Também por um baixo nível de dióxido de carbono no sangue, decorrente de respiração rápida ou profunda, tendo uma alcalose respiratória. Como podemos perceber, uma variação significativa do pH do sangue pode trazer sérios problemas, até mesmo a morte. Quando consumimos alimentos acidificantes, como os industrializados, o sangue tende a baixar, mas o nosso organismo faz o que for preciso e não deixa, pois temos o mecanismo da homeostase, que mantém esse equilíbrio retirando minerais de outros tecidos e trazendo para a corrente sanguínea. As proteínas regulam os processos para manter o equilíbrio dos fluidos corporais. A albumina e a globulina são proteínas presentes no sangue que ajudam a manter o equilíbrio de fluidos, atraindo e retendo água. Se não ingerirmos proteínas o suficiente, nossos níveis de albumina e globulina vão diminuir, fazendo com que as proteínas não consigam mais manter o sangue nos vasos sanguíneos e o líquido é forçado a entrar nos espaços entre as células, ocorrendo inchaço ou edema. Enzimas marcadoras. Temos uma série de marcadores para avaliar um quadro, por exemplo, de infarto. Hoje, o principal marcador bioquímico que vai fazer esse diagnóstico são as enzimas cardíacas, que vão se alterar mediante um quadro onde o coração ou parte do sistema cardiovascular está sofrendo alguma alteração. Elas vão marcar a necrose da musculatura cardíaca e são indispensáveis no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, o IAM. As enzimas mais específicas para o diagnóstico laboratorial de IAM são as troponina, CK-MB e CK-total, pela sua alta especificidade na região cardíaca.
Lipídios ou gordura são transportados na corrente sanguínea como lipoproteína, levando principalmente o colesterol e os triglicerídeos pelo plasma sanguíneo. Quando a presença de gordura no sangue está muito elevada, ocorre a dislipidemia, colocando as pessoas em alto risco de infarto ou derrame. Os carboidratos ingeridos são transportados pela corrente sanguínea até o fígado em forma de glicose, onde podem ser transformados em gordura, armazenados sob forma de glicogênio ou liberados na corrente sanguínea para que sejam levados a outros tecidos. Obrigada a todos pela atenção e bom dia.